No dia 9 de março de 2020, a Bolsa de Valores removeu a poeira do botão de pânico e ativou o Circuit Breaker novamente, depois de quase 3 anos. Quer saber tudo o que aconteceu neste dia, que acabou abalando os traders mais experientes do mercado? Então, acompanhe este vídeo até o final. Se você começou a operar na bolsa neste ano, muito provável que esteja enfrentando o mercado ainda com altas volatilidades, que são os resquícios de grandes eventos passados que afetaram diretamente as bolsas de valores pelo mundo. Esse evento em questão foi a pandemia da Covid-19. Então, vamos relembrar o que aconteceu no passado, passo a passo, para ver como poderíamos ter reagido de uma melhor forma, estarmos mais preparados e quais erros poderíamos ter evitado. Então, vamos neste vídeo relembrar esses eventos, planejar estratégias que poderiam ser utilizadas e também vamos reviver as oscilações de preço do dia para entender como sair de situações perigosas na bolsa. Primeiro, vamos entender o contexto da época. Em dezembro de 2019, foram identificados os primeiros casos da Covid-19, que é uma infecção respiratória aguda causada por um vírus. Na época, grande parte das bolsas pelo mundo estavam passando por um bull market, trabalhando próximo de suas máximas históricas. O nosso índice Bovespa, por exemplo, no final de 2019, chegou a atingir mais de 117 mil pontos e fechou o ano com um pouco mais de 115 mil pontos. Ou seja, também estávamos em um cenário bastante positivo. Somente na metade de janeiro de 2020, a OMS declarou em seu boletim a Covid-19 como risco moderado. Porém, uma semana depois, ela realiza uma retificação e eleva essa classificação para risco alto. Enquanto isso, o nosso Ibov chega a bater 119 mil pontos, mas recua ao longo do mês. Somente em fevereiro que começamos a observar as correções mais acentuadas no mercado. Porém, como todo bull market, poderia ser somente uma pequena correção e talvez uma oportunidade até mesmo para aumentar as posições. Agora, para os traders, fevereiro de 2020 foi um mês de altas volatilidades, surgindo diversas oportunidades para operações de curto prazo. Tivemos um grande aumento de CPFs na bolsa nesta mesma época. Infelizmente, jovens traders e investidores não estavam prontos para encarar o período de máxima turbulência que estava chegando. No final de fevereiro, diversos países já registravam casos de Covid-19 e também tivemos o primeiro caso confirmado em São Paulo. No dia 8 de março, diversos estados já estavam registrando casos de coronavírus. O sentimento global dos mercados era de pânico. O índice VIX, também conhecido como índice do medo, atingiu a sua maior alta em 10 anos. Além de tudo isso, ainda estávamos enfrentando uma crise no petróleo, pois o coronavírus afetava toda a cadeia de produção de diversos setores. E a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, estava enfrentando dificuldades na negociação na redução da produção dos barris de petróleo, o que acabou afetando diretamente o preço das commodities. E no dia 8 de março de 2020, chegamos a ver uma queda de 31% do barril Brent nos mercados asiáticos. E como você sabe, esse choque nos preços do petróleo afeta uma das maiores ações do nosso índice Bovespa, a Petrobras. Tudo isso culminou em uma segunda-feira extremamente turbulenta, com a abertura dos mercados futuros já com gaps gigantescos, e logo depois o Circuit Breaker foi acionado. Agora, se você se perguntou o que é o Circuit Breaker, basicamente é um mecanismo que a bolsa aciona para controlar a volatilidade do mercado e tentar acalmar a euforia. Na bolsa brasileira, esse sistema é dividido em 3 fases e é atrelado ao percentual de variação do Ibovespa, que é o principal indicador da nossa bolsa. Bom, a primeira fase aciona quando o Ibovespa tem uma queda acima de 10%. Então, as negociações se encerram por 30 minutos. Depois, as negociações retomam e se o Ibovespa continuar caindo e atingir uma variação de 15%, a segunda fase do Circuit Breaker é ativada. E, novamente, as negociações são pausadas, mas desta vez por 1 hora. Já a terceira fase é acionada assim que o Ibovespa atingir uma variação de 20%, mas desta vez as negociações são encerradas e só retomam no próximo pregão. Mas agora, e se você estivesse operando neste dia? Como lidar com as altas volatilidades, leilões, circuit breakers e tudo o que aconteceu? Vamos agora para a tela do Profit e vamos analisar como um trader profissional poderia lidar com essa situação. Vem comigo! Agora,
para entendermos em detalhes como funcionam os limites de variação no mercado futuro e o Circuit Breaker no mercado à vista, vamos realizar um replay do dia 9 de março de 2020, onde vamos comentar alguns dos principais pontos que um trader que deseja se profissionalizar no mercado precisa prestar atenção. Primeiramente, logo no início deste dia, o mercado já abriu com um gap gigantesco. Na minha direita, conseguimos observar no gráfico. Na última sexta-feira, o mercado fechou por volta dos 98 mil pontos, e na segunda-feira do dia 9 de março de 2020, o mercado futuro do mini índice realizou sua abertura no seu limite de variação, aos 88 mil pontos 540. Mais à esquerda, podemos observar que as primeiras negociações do dia foram todos neste nível de preço. O que acontece? Diferente do mercado à vista, no mercado futuro temos um limite de variação, ou seja, ainda é possível realizar negociações, porém, a nossa bolsa de valores restringe qualquer operação que esteja além dos limites de variação. Neste dia, o limite de variação do mini índice fechou em 88.540 pontos, por isso que no nosso Times and Trades só estamos observando operações de compra. E no nosso book de ofertas, como vocês podem perceber, na lateral esquerda, não há ofertas apregoadas na ponta compradora. Ou seja, todos os negócios que estão saindo nesse momento são de agressões de compra, onde os compradores estão consumindo as ofertas que estão apregoadas no book de ofertas, as ofertas de venda. E se observarmos no book, principalmente na aba Preços, veremos que o acúmulo de ofertas está justamente no preço limite do mercado. Então, um trader iniciante pode perceber o seguinte: basta realizar uma compra, já que o mercado não pode cair, não é mesmo? Errado, pois esse limite de variação pode ser alterado a qualquer momento pela própria B3. Ou seja, se você já está familiarizado com o processo de leilão e de gaps, você vai entender que se você realizar uma compra nesta região do limite de variação, por exemplo, realizar uma compra em 88.540 pontos, basicamente o mercado só poderia ir para cima, pois já estamos trabalhando no limite de variação diário. Porém, durante o pregão, esse limite pode aumentar, então basicamente um leilão seria iniciado e o mercado poderia abrir com um gap ainda maior logo após do leilão. E como você sabe, durante o leilão, não é possível realizar negociações de fato, apenas realizar o lançamento de ofertas e aguardar até a retomada das negociações. Com um novo preço teórico se formando, o mercado poderia abrir com gap de 3, 4, 5 mil pontos, ou até mesmo no próximo limite de variação que a B3 poderia definir. Neste caso, o risco da operação seria extremamente alto, pois se você comprou em 88.540 pontos e o mercado abre em 84 mil, por exemplo, na primeira oportunidade que você terá de zerar a sua posição, você já estará no loss de aproximadamente 4 mil pontos. Então é importante entendermos o que aconteceu neste dia, como funciona esse limite de variação, para que você esteja mais preparado para eventos futuros. Neste caso, podemos observar no nosso book de ofertas que temos diversas ofertas sendo apregoadas justamente no preço limite de variação, todas as ofertas de venda. Neste mesmo momento, o mercado à vista ainda não estava aberto, mas agora, diferente do mercado futuro, não temos um limite de variação, mas sim um Circuit Breaker, que após uma variação acima de 10% no índice Bovespa, as negociações são suspensas durante um período de 30 minutos. Então, vamos recapitular. Se você realizou uma compra quando o mercado estava trabalhando em seu limite de variação, você irá consumir uma oferta que estava apregoada justamente neste nível de preço, 88.540. O que acontece? Se você posicionou uma ordem de stop loss abaixo do limite de variação, essa ordem há grandes probabilidades dela não ser executada, pois no momento que a B3 liberar um maior limite de oscilação, o mercado irá entrar em leilão e poderá abrir com gap ainda mais abaixo, fazendo com que sua ordem apregoada seja rejeitada. Ou seja, no momento que você realiza uma compra durante o limite de variação, terá que aguardar o mercado reagir para então zerar a sua posição, ou tentar entrar para a fila do book de ofertas justamente no mesmo nível de preço, ou seja, você irá zerar no 0 a 0 a sua operação. Porém, como podemos notar neste exemplo,
a diversas ofertas apregoadas no mesmo nível de preço, ou seja, a sua oferta iria para o final da fila do book de ofertas e teria que aguardar todas as outras ofertas que foram apregoadas na sua frente. O que queremos dizer é que o risco dessa operação é extremamente alto, e foi justamente isso que pegou diversos traders, até mesmo traders experientes, desprevenidos. Bom, é importante que você tenha entendido esse limite de variação. Normalmente ele é calculado com base no preço de ajuste do dia anterior, isso para os mercados futuros. Porém, vale lembrar que a B3, a nossa bolsa de valores, pode alterar esse limite de variação a qualquer momento durante o pregão. E foi por isso que essa segunda-feira foi tão importante para os traders, pois nesta mesma semana tivemos mais dias com circuit breakers sendo acionados. Então, utilize esse exemplo e esteja mais preparado para eventos futuros que podem acontecer na bolsa de valores. Bom, para finalizar, vamos acelerar o replay para ver o que aconteceu neste dia. Bom, neste momento no replay, perceba que o mercado acabou oscilando acima do limite de variação, porém volta para a região dos 88.540, que é o limite de variação de baixa. Como você pode ver, neste momento, está acontecendo o leilão, ou seja, no dia, a B3 aumentou esse limite de variação, justamente o ponto que comentamos anteriormente. Se você estava comprado nesta região, já estaria com prejuízo de 2.000 pontos. E é esse o risco que você precisa prestar atenção justamente em momentos de alta volatilidade do mercado, pois não há como realizar alguma negociação neste momento, ou seja, entrada ou saída de posição, apenas participar do leilão que estava acontecendo neste momento, neste dia. Agora, o mercado volta às suas negociações, já com gap acima de 2.000 pontos. Bom, espero que este vídeo tenha ajudado você a estar mais preparado para momentos de alta volatilidade do mercado. Para te ajudar ainda mais, consulte os materiais de apoio que vamos deixar na descrição deste vídeo. Vale lembrar também que existem outros dias que também entraram para a história da Bolsa de Valores. E essas explosões de volatilidade podem voltar a acontecer no futuro. Então, siga estudando e de olho no mercado. Esse pode ter sido um dia histórico para a Bolsa de Valores, mas ainda assim há muito mais. Então, siga nos acompanhando e se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Bons trades e até a próxima!